A nossa conversa hoje no programa 9 Minutos tem a ver com aquela série informal do programa tipo O Doutor Está na Sala. Ou seja, trazemos algum renomado profissional aqui da área de saúde para que aumente um pouco, pelo menos compartilhe conosco algumas informações básicas que precisamos ter a respeito de problemas de saúde e de doença que possam ser, inclusive, nos permitir estarmos alertas à ocorrência dessas manifestações. Nós vamos conversar com um especialista, decano da área, Dr. José Carlos Saleme, médico neurologista, festejado aqui do Espírito Santo. É com ele que a gente passa a conversar agora. Doutor Zé Carlos, hoje em dia com a perspectiva de vida aumentada, certas doenças que não tinham tempo de se manifestar no curso de uma vida normal começam a aparecer. Nós estamos morrendo mais tarde, é verdade? Estamos morrendo bem mais tarde. Felizmente, bem né? mais tarde. Felizmente, né? Então, assim, e mesmo assim, algumas pessoas ainda relativamente jovens começam a se manifestar os sinais que seriam antigamente típicos da senilidade ou de uma demência precoce. Que doenças degenerativas são inevitáveis, só podem ser consideradas típicas da idade? Olha, a perspectiva de vida aumentou muito. A nossa população de velho hoje está cada vez maior. A nossa geração vai chegar aos 85, 86 anos tranquilamente. A dos nossos filhos vai passar dos 95, por aí. E nós não estamos preparados para uma atenção aos nossos velhos, né? A atenção que eu digo é de estimulação intelectual para que o velho continue exercendo o seu cérebro, a atividade cerebral, de uma forma produtiva, né? O que existe hoje são essas reuniões de terceira idade, que são reuniões assim, muito chatas, né? Que são mais de assistência social, de ir lá conversar, fazer tricô, né? Mas o que é preciso no velho é estimulação intelectual, porque ele precisa continuar usando o seu neurônio para raciocinar, para produzir, para fazer projetos, para continuar, né? No velho, o que chama atenção é a demência. A demência é uma agressão, né? É uma pessoa que passou uma vida inteira, cuidou dos filhos, da família, um profissional, que de repente perde completamente a sua memória, a sua identidade. No interior a gente chama de caduquice, né? Era caduquice, era lelé, era esclerosado, né? E que hoje todo mundo adotou a doença de Alzheimer, né? Se fala a doença do alemão, que na realidade Alzheimer não é alemão, Alzheimer era suíço. Então não tem que ter medo do alemão, tem que ter medo do suíço, né? Mas o que o Alzheimer realmente descreveu foi a demência precoce. Quer dizer, não é a demência senil do velho, da idade, né? Essa demência senil, isso é normal, natural, faz parte de um processo de envelhecimento. O Alzheimer mesmo é a demência pré-senil, dos 60 anos, que a pessoa, por uma degeneração cerebral, começa a ficar demente antes da hora. Mas, na realidade, a demência é o sinal que mais choca, né? Que mais agride a gente, mas é um processo contínuo. Diminuição de força global, coordenação motora, falta de motivação para qualquer coisa intelectual, né? Nesse ponto, se você perguntou em prevenção, esse é o ponto que tem que ser atacado, né? E, por exemplo, uma sugestão que eu dou para os meus velhinhos e minhas velhinhas é descrever a própria biografia. Não precisa, não é para publicar um livro. E dessas aí já duas famílias se reuniram e publicaram o livro, né, da memória dos meus clientes. Lembra o dia que você foi à festa pela primeira vez, que você vai escrevendo sobre isso como forma de você criar um desenvolvimento intelectual. Existe muito de profissional nisso, né? É difícil você ver um médico demente, um advogado que continua trabalhando, né? A demência geralmente é mais de profissionais que aposentam, param completamente de exercer qualquer atividade e que começa aí os seus neurônios a degenerarem de uma forma mais rápida. Mas há uma predisposição orgânica? Tem pessoas que já têm uma dotação genética? Existe uma coincidência familiar grande, né? Existe uma coincidência familiar grande. Se existe demência precoce, mais recente, em parentes da família, é possível que... Elas tendem a se manifestar. A se manifestar, a não ser que você comece a exercer
uma luta contra a inércia dos seus neurônios. Mas então, mas identificada, há o que fazer ainda, depois de instalada? Cada caso é um caso. Interessante, Eustáquio, é que a maioria das pessoas que procuram a gente no consultório, geralmente de 40, 50 anos, vem por causa de esquecimento, né? Os brancos. Eu estou tendo esquecimento, estou tendo um branco, botei a chaleira no fogão, esqueci de desligar, não sei onde botei minha chave. Isso não tem nada a ver com demência, né? Esses esquecimentos, digamos assim, domésticos, diários, são geralmente por causa de ansiedade, né? A pessoa está preocupada com alguma coisa maior, né? Então não registra não tem espaço para registrar, né? E eu pergunto sempre, né? Qual foi a última coisa que você esqueceu? Doutor, ontem, assim, eu esqueci onde é que eu botei a chave. Quer dizer, não tem demente coisa nenhuma, né? Porque se hoje lembrou o que esqueceu ontem, né? Então... Mas... O problema da demência, além do déficit que provoca no indivíduo, é um problema social, familiar muito grande, né? Você tem, às vezes, E é difícil de você controlar, porque alguns são agitados, alguns são agressivos. A medicação que nós temos hoje não provoca grandes e excelentes resultados, né? Alguns pacientes evoluem muito rapidamente para um quadro demencial, em questão de 2, 3 meses, uma mudança radical no seu comportamento. Alguns vão uma coisa mais lenta, Ainda não temos nem o diagnóstico, nem a prevenção e nem aquele tratamento que a gente poderia dizer, olha, você vai recuperar a sua inteligência que você perdeu. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o médico neurologista, Dr. José Carlos Saleme. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico neurologista José Carlos Saleme. Doutor Saleme, eu quero saber se é mito, folclore, ou se tem fundamento. Nós estamos falando a respeito das doenças degenerativas, de Alzheimer, que no caso, então, é uma degeneração precoce, né? Porque existe uma degeneração natural senil, pelo esgotamento do organismo, mas o Alzheimer é uma degeneração precoce que é incapacitante. Né? Incapacitante. Mas ela é reversível em alguma situação? Não é reversível. Não. Depois de instalada... Não, depois de instalado, o que a gente consegue, às vezes, estabilizar naquele nível. Pelo menos às vezes a gente consegue retardar um pouquinho o seu desenvolvimento. Embora isso seja muito subjetivo, porque não tem uma medida de que você dizer, parou ou está evoluindo. Mas regressão de sintoma de voltar ao que estava antes. Não existe. E a atividade intelectual constante, de uma certa maneira, ela previne ou pelo menos refreia, retarda a incidência da doença. Com certeza. É isso, ok. Com certeza. Agora, o que muitas vezes se confunde é demência com depressão. Tá? Vamos explicar. Tá? Muitas vezes se confunde a pessoa está demente, quer dizer, sua atividade intelectual deteriorada, sem condição de associar ideias, preso só em lembranças de muito antigamente, com um estado de depressão em que ela não tem motivação para conversar, para participar de nenhum jogo social, de nenhuma conversa, de nenhuma coisa. Então, muitas vezes te confunde, será que é uma demência ou será que é uma depressão? Né? E a outra coisa também, já que nós estamos falando aqui descontraídamente, a grande maioria das depressões que procuram a gente não são depressão, são melancolia, tristeza. Entendeu? Às vezes é assim, depois que papai morreu, mamãe entrou numa depressão. Ela não entrou em depressão. Ela está triste. É a reação natural, a reação natural evento. A uma perda, a uma solidão, a um isolamento. Sim, entendeu? Sim. Depois que aconteceu isso, ele entrou numa depressão. Quer dizer, não, ou seja, o não processo é seria depressão, natural. Né? É um processo natural. E às vezes você confunde. Você sabe que o doente é tudo contra nós, né? Eles vêm para enganar a gente, né? E às vezes é difícil você separar realmente uma demência de um estado depressivo muito parecido, né?
Agora, doutor Salem, eu quero saber se é mito folclore ou tem fundamento de que em todas as pessoas, mas acentuadamente para as pessoas idosas, o déficit hídrico, a subidratação ou desidratação pode produzir efeitos semelhantes aos do Alzheimer. Você arranja umas perguntas aí, né? Várias coisas. Primeiro, se você perde líquido, o seu sangue hemoconcentra, quer dizer, ele fica menos fluido, ele fica mais... Né? Então ele tem que passar pela toda a circulação cerebral, aqueles capilares pequenininhos, para chegar no neurônio e levar lá o oxigênio e a glicose que ele precisa. Né? Se você desidrata, então você vai ter uma dificuldadezinha de circulação cerebral. E que pode até haver lesão neuronal, o neurônio morrer, né, definitivamente, quer dizer, sem perder função. Né? Aquela história de que velho morre quando tem fratura ou quando tem diarreia, né? Alguma coisa vai por aí, porque ele com a diarreia ele desidrata, né, e acaba tendo a sua obstrução, a sua dificuldade de circulação cerebral. A outra coisa é que se você perde água, o equilíbrio de sódio, potássio, lítio, aqueles elementos que são importantes na transmissão do estímulo elétrico neuronal, sofre uma alteração que eu não sei te explicar aqui como, e que você pode ter sintomas neurológicos muito semelhantes a um quadro demencial. Mas isso é transitório, entendeu? Isso é transitório com equilíbrio, vamos dizer assim, hidroeletrolítico de água com os eletrólitos, você volta à condição normal. Não, mas então essa preocupação com o estado de hidratação é fundamental. É importante saber isso. Eu quero disseminar isso para o nosso telespectador. A outra coisa também é a febre, né? Também desidrata, né? Não, febre mata neurônio. Ah, tá. E velho é muito susceptível a alterações térmicas a nível cerebral. Apesar de todo o mecanismo que existe de manter uma temperatura cerebral constante, né, a hipertermia, o aumento da temperatura neuronal. A gente já tem uma perda natural, né? O neurônio já morre naturalmente. Como se diz na prática, cozinha os miolos. Sim, né? Pois é, mas a gente já tem uma perda natural, né? Perda natural. De neurônio. Ela precipita. Diz que por isso que um fogo de bebida, aqueles porre também, diz que tem um efeito devastador nos neurônios, né? É a pior desgraça que pode acontecer. O alcoolismo, ele destrói mesmo. Você pega... Por isso até a tese de que o alcoolismo emburrece, né? O alcoolismo emburrece. Você pega hoje com esse exame de imagem, tomografia, ressonância, etc., pessoa de 40 anos, alcoólatra crônico, já com atrofia cerebral enorme, buraco, espaços enormes, cheios de água, onde devia ter o neurônio em função de álcool. Eu acho que... Isso é pouco alertado, né, doutor Salem? Isso é muito pouco alertado, né? Tem muita gente que certamente vai estar ouvindo isso aqui agora pela primeira vez. Isso é muito pouco alertado, embora todo mundo conheça, imagine os efeitos do álcool, né? Sim. Se faz tanta campanha anti-tabagista, eu não estou querendo defender o cigarro, nem quem fume, nem quem não fume, né? Mas as doenças provocadas pelo álcool são muito maiores. Não só em termos de doença, de internação, de tratamento, como toda a problemática social. Mas o álcool sequer é tratado como droga, ele é uma das principais drogas. Pois eu acho que ao invés de se proibir fumar em bar, restaurante e similares, como está fazendo aí, eu acho que deveria proibir servir bebida alcoólica em bares, restaurantes e similares, entendeu? Porque o problema, a problemática é muito maior do que cigarrinho. Acho que as autoridades têm consciência disso, mas não tiveram sequer disposição para poder estabelecer um horário de fechamento para bar e restaurante, para evitar o número de violência, né, que a gente enfrenta hoje, que nos lugares onde se deu essa experiência, os resultados foram indiscutíveis. Houve redução da violência pela baixa ingesta do álcool. É visível quando essas campanhas de bafômetro estavam em alta mesmo, né?
o índice de internação de acidentado por álcool no São Lucas era visivelmente menor. Agora, uma última pergunta, doutor Salem, que ainda na sua área de neurologia, e tem como haver uma profilaxia ou uma prevenção? Existem exames que permitem o diagnóstico a tempo de um AVC, da ocorrência de um AVC, acidente vascular cerebral? Hoje existe. Existe? A prevenção maior de um acidente vascular cerebral, de um derrame cerebral, uma trombose cerebral, uma hemorragia, é você manter um nível de pressão normal, você manter um nível de glicose normal e você manter o seu corpo estabilizado. Enfim, um exame clínico de rotina que te mantenha bem. Hoje, alguns exames de imagem, por exemplo, a angiografia por ressonância magnética e a angiografia por tomografia computadorizada, elas permitem que a gente primeiro descubra alguma malformação, um aneurisma, um defeito arteriovenoso, uma malformação arteriovenosa que possa ser tratada antes que ela estoure, antes que ela sangre. E também você pode, através da angiografia, estou falando da parte cerebral, você visualizar a árvore arterial cerebral, carótida e as vertebrais e as artérias cerebrais, que você vê o nível de obstrução. E nós temos hoje como chegar por dentro da artéria, né, de maneira endovascular, e você ir desobstruir ou dilatar essa artéria, como se faz no coração, membro inferior, renal, esse negócio todo. Doutor Salem, muito grato pela sua disposição, ficar a falar conosco. Bom ter o senhor. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Em 9 minutos a gente contou com a presença do médico neurologista José Carlos Salem. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a